E aí, galera do Paz 3, estamos aí para fechar ou abrir, né? Sei lá como é que você está vendo essa porcaria aí, mas a nossa sequência de vídeos sobre deslocamentos de equilíbrio químico. Então, hoje nós temos nesse vídeo nós temos o deslocamento de equilíbrio por temperatura. Ou seja, como é que ele funciona? Quando você aumentar a temperatura, necessariamente você desloca para o sentido endotérmico de uma reação. Então você tem que ficar atento na hora da prova ou na hora da resolução da questão, qual é o sentido endotérmico da reação. Então vamos ver aqui com relação a essa reação aí previamente selecionada por a gente. O N2O4 e do NO2. Ele tem um ΔH positivo, ou seja, o ΔH positivo significa que nós temos uma reação no sentido direta, ela é uma reação endotérmica. Relembrando lá o que seria uma reação endotérmica em termoquímica, seria aquela que você tem o gráfico de entalpia por caminho da reação, onde a energia dos reagentes, a entalpia dos reagentes, é menor do que a entalpia dos produtos. Então você sai dos reagentes para os produtos. Então, no gráfico de termoquímica, se a setinha estiver apontando para cima, reação endotérmica. Se a setinha estiver apontando para baixo, reação exotérmica. Mas vamos voltar aqui para o equilíbrio químico. Então, se no sentido direto você tem a reação endotérmica e no sentido inverso você tem a reação exotérmica, isso faz com que o aumento de temperatura desloque o equilíbrio para o sentido nesse caso, dos produtos. Por quê? Porque nos produtos é que você tem um sentido endotérmico. Já, se você diminuir a temperatura, você vai favorecer a reação liberar energia, ou seja, deslocar para o sentido dos reagentes. Isso no caso de uma reação exotérmica. Mas, agora, tu vai ter que tomar cuidado com essa observação que eu vou colocar aqui. A temperatura é a única propriedade que, além de deslocar o equilíbrio, altera o valor da constante de equilíbrio. Por exemplo, a 25 graus Celsius, podemos dizer que nós temos essa reação com 0,36 de constante de equilíbrio. Já, se eu colocar essa constante de equilíbrio a 100 graus Celsius, nós teremos que aumentou a temperatura, desloca para o sentido dos produtos. Mas não é só deslocar. Isso vai fazer, por exemplo, que a constante de equilíbrio seja 2,86. Ou seja, aumentou a temperatura, aumentou a constante de equilíbrio. Isso indica que essa reação é uma reação endotérmica. Por quê? Você aumentou a temperatura, aumentou a constante de equilíbrio, porque deslocou para o lado dos produtos, né? Então você tem que ficar ligado aí com relação à temperatura, porque isso pode acontecer. A temperatura é a única propriedade entre concentração e pressão que, além de deslocar o equilíbrio, altera o valor da constante de equilíbrio. Então, cabeção, você fique muito atento com relação a isso. A única propriedade que altera o valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Agora, cuidado com essa análise, por quê? A temperatura, dependendo se a reação for endo ou exotérmica, vai fazer uma dinâmica diferente com o equilíbrio. Por exemplo, no caso que nós acabamos de ver aí nos slides, se a reação é endotérmica, o aumento de temperatura faz o Kc aumentar. Agora, se a reação direta for exotérmica, o aumento da temperatura vai fazer o Kc diminuir. Então, essas duas análises que você tem que levar para a prova. Se liga para você não errar. Um abraço e até o próximo vídeo.